Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux. Cumprimento Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, relator, as senhoras ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, os senhores ministros, o senhor ministro da AGU, Bruno Bianco, o senhor advogado Daniel Sarmento, as senhoras servidoras e servidores. Com certa satisfação que vimos a discutir um assunto tão candente, embora já distante no tempo os seus primeiros debates. O que temos aqui, excelências, é uma velha questão democrática que é trazida à lume de forma racional, como é da natureza deste regime político. Racionalidade anda de mãos dadas com democracia desde os seus primórdios. E, nesse aspecto, uma das fases do processo eleitoral, todos sabem, é a da propaganda eleitoral. E um dos maiores desafios que tem a classe política é exatamente saber como definir a propaganda eleitoral, o seu início e o seu término. A doutrina e a jurisprudência sabem que o término da propaganda eleitoral é logo após as eleições, com algum tempo para evitar certos conflitos logo após. Mas o início da propaganda é o grande desafio que nós temos, porque muitas vezes a propaganda eleitoral se inicia muito antes do período eleitoral apropriado, previsto em lei para a propaganda eleitoral. Todos nós sabemos também que a propaganda eleitoral tem uma destinação, que é a captação do voto, que é a cooptação do eleitor. E esta propaganda eleitoral deve fazê-lo, pelo menos do ponto de vista filosófico, de maneira a convencer o eleitor acerca do programa, dos projetos, de certas diretrizes legitimamente estabelecidas, deve envolver, evidentemente, certas ideias, força de cada agremiação, e por isso a propaganda eleitoral é gratuita, exatamente para servir de forma igualitária a todas as agremiações e a todos os candidatos. Dessa forma, o primeiro e mais importante, peço vênia para dizer, dos princípios que regem a propaganda eleitoral é a igualdade de todas as agremiações e de todos os candidatos na propaganda eleitoral. E é a definição deste momento da propaganda eleitoral, que é um grande desafio ainda na contemporaneidade, ela se realiza através de fenômenos que constituem o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Tudo isso vai desaguar nas múltiplas formas de comunicação de massa, nas múltiplas formas, inclusive contemporânea, das mídias sociais, no que toca a esse tema posto nesta sentada de julgamento, versando as proibições de showmícios e assemelhados. Tivemos um período em que as eleições eram orientadas muito mais pela aprovação popular de artistas e grandes artistas brasileiros, que propriamente pelo debate das ideias democráticas, pelas ideias de governo, pelos projetos que deveriam ser implementados pelo eventual vitorioso ou vitoriosa nas urnas, porque o eleitor ia assistir aquele mais famoso. E eu não ouso aqui falar dos mais famosos para não esquecer tantos grandes artistas da nossa constelação, que muito honra o Brasil. Mas nós sabemos que a música faz parte não só das eleições,
mas faz parte também da arte da guerra, que é uma forma de política. Quem não faz política faz guerra. E não está aqui em jogo a questão propriamente da música. A liberdade de expressão, a liberdade artística perdura em favor de todos os nossos grandes nomes nacionais, inclusive estrangeiros. O nosso problema aqui é a questão da propaganda eleitoral e da igualdade de todos. Todos sabem que a democracia se atém na sua legitimidade material, na busca do consenso social, instrumentalizado pelo princípio da maioria. É a formação do consenso social que legitima materialmente a democracia. A democracia representativa, em especial, aquela que se manifesta periodicamente nas urnas. E nós sabemos que, no país e de modo geral, quem tem mais dinheiro, tem mais condições de sustentar grandes contratos com grandes artistas. Quem é proprietário de meios de comunicação, de televisão e rádio, quem tem um número relevante de seguidores nas redes sociais, ou de telespectadores, ou de ouvintes, também tem o seu mercado garantido eleitoralmente. E tudo o que nós queremos na propaganda eleitoral, como um dogma da propaganda eleitoral, como o maior dos princípios da propaganda eleitoral, é a igualdade de oportunidades. Igualdade essa que cede diante do poder econômico, seja do abuso do poder econômico, seja do abuso do poder político. O Tribunal Superior Eleitoral, através dos seus eminentes ministros, julgadores, o ministro Barroso hoje está na presidência, amanhã teremos o ministro Alexandre de Moraes, tivemos antes a ministra Rosa, todos passaram por esse importante tribunal e puderam perceber que os maiores problemas que se enfrenta na jurisdição eleitoral são aqueles da propaganda eleitoral. Dessa forma, o Ministério Público, né, nessa sustentação oral, quer ressaltar que o que se discute aqui não é liberdade de expressão, não é liberdade artística. O que se discute aqui é a capacidade, é o poder econômico e o poder político de quem detém maior poder para romper com a isonomia entre candidatos e partidos. E a legislação eleitoral brasileira tem sido rigorosa na contenção dos abusos que vão atentar contra a vontade popular, que se traduz na soberania popular, que é exatamente destinada à busca do consenso. Não podemos mais fazer com que, como acontecia e ainda pode acontecer, as eleições se transformem no embate entre times de futebol. Eleições são fatos sérios, definem políticas públicas e os políticos que vão administrá-la. É através das eleições que decidimos e escolhemos o futuro da nossa nação. E essa propaganda eleitoral define quem são os eleitos em razão, muitas vezes, do poder econômico no abuso, assim como do poder político. Dito isso, senhoras ministras, senhores ministros, gostaria de ressaltar que todos os controles do fundo partidário, da antiga propaganda partidária, da propaganda parlamentar, hoje revogada, assim como a partidária, todo o arcabouço legislativo, desde o Código Eleitoral de 65 até os nossos dias. Sempre o nosso legislador e os nossos tribunais superiores, especialmente essa Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral, sempre trataram de preservar a igualdade de oportunidades. Já me encaminhando para o final, eu gostaria de lembrar, como exemplo, pelo menos eu conheci na minha geração 3 senadores eleitos
sem dinheiro, sem rádio, sem televisão, sem showmício, porque tiveram uma vida dedicada a grandes obras sociais e muitas vezes pobres, porque dedicados somente a atividades filantrópicas, se elegeram senadores da República, porque saíam de casa em casa, levando uma mensagem de projetos para a saúde, muitas delas para a saúde, outras tantas para as liberdades públicas, outras tantas de resistência a certos meios de opressão, e tudo isso sem se valer de certos artifícios indutores, de estados de ânimos artificiais, capazes de levar, inclusive, a graus distintos de animosidade e de violência. Por isso, senhoras ministras e senhores ministros, o Ministério Público, nesta sentada, ratificando o parecer da minha ilustre antecessora, se manifesta no sentido da improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade pela vedação dos showmícios e assemelhados e, com isso, busca preservar a igualdade de oportunidades para que a pirâmide da democracia não se mantenha invertida do cimo para a base, mas que ela se realize de baixo para cima, porque este regime político é aquele do povo, pelo povo e para o povo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.